Agora a gente já tem as imagens do acidente que aconteceu agora há pouco. Olha só as imagens aí, pode soltar, vamos dar uma olhada. Olha a quantidade de gente. Esse acidente aconteceu agora há pouco, gente, envolvendo aí 2 ônibus, né, do transporte coletivo de Campinas. 23 pessoas ficaram feridas. A ocorrência aconteceu na Avenida Prestes Maia, ali no sentido centro, na altura da passarela de pedestres. As vítimas estão sendo encaminhadas agora nesse exato momento para várias unidades aí, né, de saúde de Campinas, de acordo aí com informações dos policiais. O acidente, gente, teria acontecido devido a uma pane elétrica no veículo que estava atrás, que faz a linha 434 e que acabou batendo aí na traseira do coletivo da linha 214. Viaturas do resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão no local. Agentes da INDEC e Polícia Militar também acompanham aí essa ocorrência. Há um certo congestionamento já ali nas rodovias Santos Dumont e Anhanguera, além, é claro, ali do trevo Sérgio Mota. Essa informação que a gente traz para você agora, a gente vai acompanhando aí as imagens, olha só a quantidade de pessoas aguardando atendimento, os homens do Corpo de Bombeiros, os 2 veículos aqui envolvidos nesse acidente. Segundo aí as informações, uma pane teria acontecido nesse veículo de trás, né, o ônibus azul ali, não conseguiu parar, acabou atingindo então aí a traseira desse outro veículo que estava na frente, e o que chama atenção é que é um ponto de ônibus, né? Então, provavelmente ali nesse momento do acidente, alguns usuários, né, poderiam estar inclusive entrando ou então saindo dos ônibus, né, e aí receberam esse impacto. É um horário que geralmente os ônibus, né, do transporte coletivo estão mais cheios. Olha aí a pancada, não foi leve não, hein? Não foi leve, foi uma pancada de respeito. Destruiu aí a traseira de um dos ônibus, a frente do outro também ficou bem danificada. Algumas pessoas, inclusive, foram colocadas ali na maca com colar cervical. Existe toda essa preocupação, né, com lesões aí, principalmente na coluna, por conta desse impacto. Alguns até foram colocados na manta térmica, né? Essa manhã está um pouco mais fria, realmente. Essa frente fria chegou, está um pouco mais gelado. E aí colocaram essa manta térmica aí também para manter a temperatura dessas pessoas que estão sendo atendidas aí por Corpo de Bombeiros e também por agentes aí do SAMU, né? Várias unidades foram encaminhadas aí para esse local, então pelo menos 23 pessoas acabaram aí ficando feridas. A gente daqui a pouquinho vai tentar imagens, inclusive, para ver como é que está o trânsito ali, né? Mas já adiantando aí, se você vai entrar em Campinas, não use o acesso da Avenida Prestes Maia. Entre antes, né, se você estiver ali na rodovia Anhanguera, entre pela John Boy Dunlop ou até mesmo pela Alix da Cunha, para você não pegar aí esse trânsito parado. E nessas imagens do socorro, a gente percebe que até o sentido contrário tem reflexo aí desse acidente, né? Os carros passam mais devagar. Santos Dumont, rodovia Anhanguera com um certo problema aí para os motoristas. A gente não tem informações de vítimas graves, apenas vítimas leves aí, né? Por sorte, ainda bem, foram socorridas, estão sendo encaminhadas para as unidades aí, então, de saúde de Campinas. Vamos voltar a falar do acidente que aconteceu aqui na Avenida Prestes Maia, em Campinas, entre 2 ônibus, onde 23 pessoas ficaram feridas. A gente já tem agora, inclusive, a entrevista aí, né, com o bombeiro que participou do socorro das vítimas. Ele dá, inclusive, detalhes ali de como que estava a situação. Vamos ver. O Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência de múltiplas vítimas, ônibus versus ônibus. Nós chegamos no local, a gente tinha aproximadamente 30 vítimas, das quais 23 foram atendidas, 8 com um pouquinho mais de cuidados, mas todas leves. E elas foram encaminhadas para os hospitais aqui da região? Hospitais da região, Mário Gatti, a PUC, o PS Anchieta, São José. Então o pessoal do SAMU triou essas vítimas aí para não sobrecarregar nenhuma das unidades. Essas 8 pessoas que precisaram de prancha, por que esse procedimento? Na verdade, a gente não tem como afirmar se ele tinha ou não uma fratura, mas as vítimas que aparentavam um pouquinho mais de gravidade, a gente levou com mais cuidado. Você tem ideia, é preciso dizer qual foi a motivação, qual foi o motivo desse acidente, o que foi que aconteceu? Em conversa com os 2 motoristas, o motorista do veículo de trás informou que teve uma pane elétrica e não conseguiu parar. Os veículos estavam em baixa velocidade, até porque aqui é um ponto de ônibus, né? Então isso causou poucos danos até às vítimas. Na hora os
os ônibus estavam cheios, quer dizer, aí houve o impacto, por isso tanta gente machucada. Exatamente, até pelo horário, né, os ônibus estavam bastante cheios, mas o mais importante aqui, a gente ficou com... O trabalho de coordenação foi bastante importante. Corpo de Bombeiros, SAMU, a INDEC, o policiamento do local, porque a grande dificuldade aqui é triar as vítimas que seriam prioridade para ser socorridas e as vítimas que poderiam esperar um pouco. Então a grande dificuldade foi essa, a gente conseguiu organizar toda a ocorrência. Esse primeiro atendimento, né, gente, faz toda a diferença aí, né, para a vítima. A gente viu aí que ele deixou claro que aparentemente pessoas que poderiam ter algum tipo de lesão, principalmente na coluna, né, alguma fratura aí, foram colocadas nas pranchas com colar cervical, né, para preservar aí todos os ossos, né, e possíveis aí ligamentos que poderiam ter sido atingidos por esse impacto, né, dos dois ônibus. Muita gente ali está em pé, né, ninguém está esperando uma batida dessa, e aí com a batida acaba sendo jogado, um acaba batendo cabeça com cabeça, né, realmente precisa desse cuidado e todo esse primeiro atendimento é extremamente importante, por isso ele falou aí dessa importância da organização das equipes. O SAMU já foi triando todo mundo, né, para não sobrecarregar nenhuma unidade de saúde. 8 dessas 23 vítimas aí precisaram de um atendimento um pouco mais especializado, mas ainda bem sem nenhuma gravidade, né? Assim que a gente tiver mais informações, a gente volta a falar desse assunto, tá?